Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio e através do Educasa a gente vai continuar nosso assunto sobre química, só que hoje a gente vai abordar um assunto totalmente diferente dos vistos nas aulas anteriores. No caso, a gente vai começar a nossa introdução à estequiometria, que é um dos assuntos que geralmente o pessoal mais tem um certo receio na hora de resolver uma prova vestibular ou até mesmo na hora de aprender, mas a gente vai tentar deixar ele de uma maneira mais simplificada possível para vocês. Venham comigo. A aula está dividida nos tópicos introdução, para falar um aspecto geral de fato, realmente uma introdução sobre o que é estequiometria, o que ela estuda e tudo mais. Alguns exercícios para a gente fixar o conhecimento e, por fim, o tradicional recapitulando aqui que eu sempre trago, só para a gente rever ainda dentro da mesma aula os principais tópicos ali e termos que a gente viu durante esses minutos. Bom, a introdução em si. O que é estequiometria? Ela é uma das principais áreas das ciências químicas, das ciências exatas e da Terra, na qual ela tem as suas origens nas palavras gregas stoichion e metron, na qual traduzindo seria elemento e medida, respectivamente. Ou seja, é uma maneira da gente calcular as medidas que a gente vai precisar de determinadas substâncias para a gente formar outras substâncias. É aí que a gente vai ter duas palavras muito importantes que a gente vai ver muito ao longo dessas próximas aulas, que são produtos e reagentes. Os reagentes para formar os produtos que a gente quer no final. Como, por exemplo, para formar a molécula de água, a gente precisa de átomos de hidrogênio e oxigênio para a gente ter o produto final, água. Mas falando de uma maneira um pouco mais formal, a gente pode definir a estequiometria como sendo análise quantitativa da composição e transformação química das substâncias envolvidas em reações químicas, ok? Bom, a partir de uma equação química, que é o que a gente está falando aqui também, a gente consegue, devidamente balanceado, sempre bom lembrar disso, a gente consegue saber a devida quantidade de reagentes que a gente vai precisar para formar uma quantidade X de produtos, tudo bem? O que é esse balanceamento? A gente vai ver também mais para frente sobre a questão da lei da conservação das massas, na qual a gente tem que a quantidade que tem de reagentes de um lado, a gente vai ter desses mesmos átomos do outro lado, nos produtos, tudo bem? Já não se esqueçam, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, a partir de uma reação química devidamente balanceada, a gente consegue perceber a quantidade de reagentes e reagentes necessários para formar tal produto. Como eu mesmo falei da questão da água, para a gente formar a água, a gente precisa de devidamente balanceados, a gente precisa de dois átomos de hidrogênio, de H2, mais um átomo de O2, o gás oxigênio, para formar o produto água, que a gente vai formar então duas moléculas de água a partir dessa equação. A gente pode ver que a gente vai ter dois átomos de hidrogênio nos reagentes, quatro átomos de hidrogênio nos produtos e dois de oxigênio nos reagentes e dois nos produtos também. Tudo bem? Bom, como falei, os átomos envolvidos em uma reação química, eles não desaparecem. Se está de um lado, se está do lado dos reagentes, você vai ter que ter eles nos produtos de uma maneira ou de outra. Isso é muito postulado, a gente consegue perceber isso de maneira clara na lei de Lavoisier, ou conhecida também como lei da conservação de massas, na qual diz que a soma das massas das substâncias reagentes, é um recipiente fechado, sempre bom também deixar isso claro, é igual à soma das massas dos produtos dessa mesma reação. Tudo bem? É um ambiente fechado, porque se a gente tem um recipiente aberto, então vai ter uma troca ali com o meio natural. Há também outras leis envolvidas nessa questão da estequiometria que a gente vai conseguir ver nas próximas aulas de maneira um pouco mais clara. Essas leis a gente chama elas de leis ponderais, são conhecidas por essas três leis que também vão incluir a lei de Proust e a lei de Gay-Lussac. Alguns outros termos importantes que a gente vai ver muito ao longo de exercícios e ao longo da teoria sobre a estequiometria. Primeiro, que é a unidade de massa atômica, que é a letra U minúsculo, que ela é definida como sendo a massa de 1/12 do isótopo 12 do elemento carbono. Ou seja, uma unidade, 1U, é igual a 1/12 do isótopo 12 de carbono. Lembrando que o carbono tem vários outros isótopos, ou seja, outras substâncias que são feitas a partir apenas do átomo de carbono. Massa atômica, ou Ma, é a média ponderada das massas de todos os isótopos que a gente está tratando ali na reação, tudo bem? Aqui só a ilustração do carbono, para a gente lembrar dele. Outros termos, número de mols, que nada vai ser N sobre eminho, N sobre eminho, embaixo emão, na qual esse N pequeno é o número de mols, que é o que a gente quer saber geralmente.
O M minúsculo é a massa em gramas e o M maiúsculo é a massa molar, que é em gramas por mol, tudo bem? E também temos o volume molar, que é igual ao quê? 22,4 litros. E dito isso, nas condições normais de temperatura e pressão, conhecida geralmente como CNTP, que a gente vai ver isso daí principalmente tratando-se de gases, tudo bem? Resumindo, né, 1 mol vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é a conhecida constante de Avogadro. Em alguns lugares pode ser apenas 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em alguns lugares ainda não necessariamente, alguns exercícios, principalmente, não vão considerar esse 0,2. Mas isso não tem problema, o exercício vai falar para vocês ou não, se vocês consideram essas casas decimais ou não. Massa molar, né, em gramas, e o volume também, como eu falei, que é 22,4 litros nas CNTPs, né, condições naturais de temperatura e pressão. Tudo bem, gente? Continuando aqui. Agora, como falei, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar um pouco o conteúdo que a gente está vendo, né, que a gente está trabalhando aqui, para que vocês consigam ter uma melhor noção deles aí de casa resolvendo. Então, a maioria são exercícios retirados de vestibulares da internet, então é fácil vocês encontrarem resoluções também em outros lugares, outras maneiras de explicar, ou até mesmo o gabarito, caso vocês percam a resposta aqui durante a nossa aula. É um aqui da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, na qual ele fala assim, das equações abaixo, qual ou quais estão balanceadas corretamente, né? Lembrando que o balanceamento nada mais é do que enumerar para a gente saber que a quantidade de átomos de um elemento que tem nos reagentes também vai ter que ter do lado dos produtos. Ele dá aqui 4 equações para formar realmente produtos que existem na natureza, né, que existem quimicamente, na qual primeiro ele tem o NH3 mais HCl formando o NH4Cl. Aqui a gente tem que ver então que o NH3 mais o HCl a gente tem que ter o mesmo número de átomos do outro lado, certo? A gente tem um hidrogênio, do outro lado a gente vai ver que tem um hidrogênio. Ok. Temos o H3 mais o HCl, então temos 4 hidrogênios nos reagentes. Nos produtos ele está indicando que também tem 4 hidrogênios. E tem um átomo de Cl, né, de cloro, que está ali. Então, aparentemente, por enquanto, a afirmativa 1 está devidamente balanceada. Vamos para a próxima. Que é o BaCl2 mais H2SO4, né, conhecido ácido sulfúrico, formando o HCl, que é o ácido clorídrico, mais BaSO4. Então, vamos ver. Ba, né, o bário, temos um bário nos reagentes, um bário nos produtos. Cl, temos 2 Cls do lado dos reagentes, a gente vai ver aqui nos produtos, né, do meu lado aqui, por exemplo, a gente só tem um Cl, que é o que está o HCl, então aparentemente não está devidamente balanceado. Mas vamos só terminar a ver os outros átomos só para ter uma melhor certeza. 2 átomos de hidrogênio, um átomo de hidrogênio também do outro lado, então provavelmente não está balanceado corretamente. O enxofre, né, o S, temos de um lado, um de outro, 4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos, né? Então, devido à quantidade de cloro e à quantidade de hidrogênios, essa equação não está balanceada corretamente. Terceira afirmativa, temos aqui o C2H6O mais oxigênio, né, O2, formando CO2 mais H2O. Tranquilos? Bom, a gente olhando aqui, temos 2 carbonos de um lado, um carbono só do outro, então talvez provavelmente já vai estar incorreto também, não vai estar devidamente balanceado. Hidrogênios, a gente tem 6 hidrogênios do lado dos reagentes e apenas 2 do lado dos produtos, então também já está incorreto. Enquanto que oxigênios, temos 3 do lado dos reagentes, né? Tem um ali na primeira parte, 2 aqui na segunda, e temos 3 oxigênio é o único que está correto, devidamente balanceado, então a afirmativa 3 também não está devidamente balanceada aqui nesse caso. Por fim, a afirmativa 4, né, temos N2 mais H2, né, nitrogênio mais hidrogênio, formando NH3. Bom, temos 2 hidrogênios de um lado, 3 do outro, enquanto temos 2 nitrogênios de um lado e apenas 1 do outro, então essa também não está devidamente balanceada. Então, a gente olhando as alternativas aqui, a gente vai ver que a alternativa A é a correta, pois só ela afirma que a afirmativa 1 está devidamente balanceada, que é o que a gente acabou de ver aqui. Olhando para o gabarito, a gente consegue confirmar isso, tudo bem? Próximo exercício. No exercício 2 ele fala assim, toda reação de combustão, polêmica para vocês,
envolve a presença de gás oxigênio, chamado como comburente, e um combustível que é queimado. Quando esse combustível, que é um composto orgânico, a reação completa sempre produz gás carbônico e água, ou seja, CO2 e água, H2O. Abaixo temos a equação química que representa a reação de combustão completa do gás metano, CH4. Na qual a gente tem o CH4 gasoso, mais o oxigênio, né, O2 gasoso, mais o CO2, formando o CO2, né, o gás carbônico, gasoso também, mais água, H2O, no estado provavelmente líquido. Indica a alternativa que, líquido não, de vapor. Indica a alternativa que traz os menores coeficientes que tornam essa reação, essa equação corretamente balanceada. Então a gente vai fazer aqui ao vivo. Um dado interessante, uma informação relevante que, dependendo da equação, ela pode vir de forma fracionada. Então não necessariamente os coeficientes do balanceamento vão estar em números inteiros. Dependendo do local, eles podem estar em números fracionados. Tem exercício que vai pedir para você indicar um balanceamento apenas com números inteiros, coeficientes inteiros, mas isso é o exercício quem vai pedir. Se ele não pede isso para você, você pode interpretar da maneira como você achar melhor e como você conseguir resolver melhor o seu exercício. Ele está pedindo os menores coeficientes que tornam essa equação corretamente balanceada, então ok. Bom, temos CH4, né? Então um carbono de um lado, um carbono do outro. Uma outra dica importante, sempre quando forem começar o balanceamento de uma equação, sempre tentem procurar a molécula mais complexa, ou seja, que tiver no maior número de átomos, mais átomos diferentes e tudo mais, porque geralmente essa vai acabar sendo a que vai ter o menor coeficiente ali, de modo geral, não é uma regra em si, mas é uma dica para vocês que vai ajudar muito na hora de resolver. Como no caso não temos nenhuma molécula, tanto nos reagentes como nos produtos muito complexos, a gente vai começar pelo CH4 mesmo, que é a que está em primeiro lugar. No CH4 temos um carbono, vamos ter um carbono também aqui no CO2, então provavelmente talvez temos que ter apenas um carbono. Hidrogênios, temos 4 hidrogênios ali no CH4, então a gente tem que ter 4 aqui do lado dos produtos, né? Como a gente tem só 2, então provavelmente a gente adiciona aqui o número 2 na frente da água para a gente indicar que ali vai ter o dobro de moléculas em relação ao CH4, pelo menos por enquanto, né? Continuando o exercício, temos 2 oxigênios, né, do lado dos reagentes, e a gente vai ter então, temos 2 aqui junto no CO2, mais 2 aqui, pensando que a gente já colocou um número 2, né, um coeficiente 2 na frente da água. Então desse lado aqui temos 4. Como a gente não precisa de alterar o CH4, né, senão a gente vai ter que alterar o número de carbonos também, a gente pode simplesmente também adicionar o número 2 na frente do oxigênio, né, que está do lado dos reagentes, desculpa. Então o que vai ficar? Com o CH4, 2O2, 1 CO2, mais 2H2O. Vamos ver se tem alguma alternativa que caiba nisso. Temos aqui que é a alternativa 1, a alternativa A tem alguns números fracionados, então a gente não trabalha com fração nesse caso. Na alternativa B, temos o balanceamento dos coeficientes 1, 2, 1, 4, e em nenhum deles a gente falou de 4 números ali, o coeficiente 4. Então, provavelmente, se tiver o nosso raciocínio aqui estiver correto, passa para frente. Alternativa C, 2, 1, 1, 2. Né? A gente trabalhou com esses mesmos números, só que em ordens diferentes. Né? Ficou, na verdade, 1, 2, 1, 2. Na alternativa D, temos coeficiente 1 para o CH4, coeficiente 2 para o oxigênio, para o O2, coeficiente 1 para o CO2 e coeficiente 2 para o H2O. Então, aparentemente é essa correta, né? Só para verificar aqui a 13. A 13 também está trabalhando com frações e com números muito absurdos. Para uma equação simples assim, dificilmente você vai chegar no resultado de que o coeficiente é 13 ou 13 sobre 2. Então, provavelmente a alternativa D, vamos conferir aqui no nosso gabarito. Né? Primeiro ali, realmente, o coeficiente 1 para o CH4, 2 para o O2, e assim por diante. A alternativa D é a alternativa correta aqui do nosso exercício. Beleza, pessoal? Vamos lá. Mais um exercício aqui, um exercício da Unifesp, um exercício um pouco mais contextualizado, mas exige um pouco mais de atenção, mas vamos lá. Ele fala assim, a cafeína é um dos estimulantes presentes em bebidas energéticas. Em laboratório, a cafeína pode ser extraída para a fase aquosa, aquecendo até a fervura uma mistura de chá preto, água e carbonato de cálcio. Após a filtração, a fase aquosa é colocada em contato com um solvente orgânico para a extração dessa cafeína.
Com a evaporação do solvente, obtém-se a cafeína sólida, o solvente orgânico utilizado, o solvente orgânico utilizado deve ter baixa temperatura de ebulição, né? Ou seja, guarda essa informação também, que ela vai ser importante lá na frente. A evaporação deve ser feita com cuidado para não degradar a cafeína, pois esta, quando queimada em atmosfera, rica em oxigênio, ela vai produzir gás carbônico. Por fim, a água e gás nitrogênio, né? Água e gás nitrogênio. No gráfico são representadas as curvas de pressão de vapor para os líquidos X e Y, que são os dois solventes citados no procedimento de extração da cafeína, né? No slide posterior a gente tem uma imagem um pouco maior, tanto da molécula da cafeína, para vocês terem noção de como ela é, quanto também desse gráfico aqui dos solventes que ele está propondo, né? Na qual que ele fala aqui, o gráfico são representadas as curvas de pressão e vapor para os líquidos X e Y, que são desses dois solventes, né? E aqui em cima ele falou que com a evaporação, aqui aonde vamos procurar, né, ela pode extrair, fazer a aquosa, que da fervura, e o solvente orgânico já deve ter baixa temperatura de ebulição. Falei, guarda essa informação. Aqui, né, baixa temperatura de ebulição, então, quanto mais próximo aqui do outro lado, contrário a mim. Ele fala assim, são dois exercícios dissertativos, mais tranquilinhos, na qual ele fala assim, o primeiro, ele pede que escreva a equação balanceada para a reação de queima da cafeína, descrita no texto, utilizando os coeficientes estequiométricos inteiros. Lembra que eu falei agora há pouco que às vezes pode utilizar em fração? Aqui ele está especificando que tem que ser inteiros. Guarda essa informação também. E na B, ele fala assim, qual a curva do gráfico que se refere ao solvente orgânico utilizado? E justifica a resposta. Bom, primeiro a gente vai começar pela B, porque é a mais simples, e depois a gente vai para a alternativa A, que é a que vai trabalhar de fato com a nossa parte aqui de estequiometria em si, né? Bom, como eu falei, ele que é o solvente orgânico utilizado que tem a menor temperatura de ebulição. Ou seja, se a gente utilizar aqui, olhar o solvente X versus o solvente Y, né, a temperatura ela está vindo do lado contrário a mim até a minha direção. Então, ou seja, o solvente X é o que vai ter essa menor temperatura de ebulição. Então, vocês podem colocar assim. Qual da curva do gráfico se refere ao solvente orgânico utilizado? Solvente X. Por quê? Porque ele é o que obtém ali a menor temperatura de ebulição, que é o que pede no texto do exercício, tudo bem? Como está aqui exemplificando de novo, né, o solvente X, a resposta aqui um pouco mais descritiva, né, como um exercício dissertativo, deixar ele bem bonitinho, coloca assim, o solvente orgânico utilizado precisa ter uma baixa temperatura de ebulição, vírgula. De acordo com o texto de apoio, né, ponto, logo o solvente X é o mais indicado dentre as duas opções vistas no gráfico, observadas no gráfico dado pelo próprio exercício. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para o próximo exercício, na qual ele fala que escreva a equação balanceada para a reação da queima da cafeína descrita no texto, utilizando os coeficientes estequiométricos inteiros. Tudo bem? Agora a gente vai para a lousa e na lousa a gente vai escrever essa reação aqui bonitinho com vocês. Bom, pessoal, agora dando continuidade ao nosso exercício 3, né, da aula de introdução à estequiometria, né, o exercício 3 da Unifesp, lembrando que a gente fez a primeira alternativa B, que era aquela análise do gráfico que ele pedia o solvente com menor ebulição, que no caso era o solvente X. Né, agora no exercício, na parte A do exercício, ele pede o quê? A equação balanceada da queima da cafeína. Né? E o dado importante também que o exercício deu pra gente no enunciado é que ele quer o coeficiente estequiométrico, né, desse balanceamento em números inteiros, ou seja, não vai admitir fração, pensando que era um exercício dissertativo da própria vestibular da Unifesp, então se você colocasse ele em números fracionados, o avaliador já ia dar errado, ou no máximo ele ia pelo menos tirar alguns pontos de vocês, né? No exercício, aqui eu já deixei para vocês pronto toda a equação química. No exercício ele ainda fala de algumas outras, tem umas outras substâncias, fala de carbonato de cálcio ali no meio, e fala de uma mistura chamada chá preto, né, que também está envolvida na extração da cafeína, que lá é muito mais para confundir vocês, né, achar que tem muito mais componentes dentro dessa equação do que de fato tem, muito mais para confundir ali na hora da prova. Né, uma informação ali que não vai ser utilizada durante o exercício, né? Então aqui já deixei para vocês preparada a equação, na qual a gente tem aqui a fórmula da cafeína, o oxigênio, né? Lembrando que de qualquer queima a gente precisa de ter oxigênio presente, vai formar o quê? Água, nitrogênio e gás carbônico, né? Nitrogênio N2 e água H2O. Ele pede o quê, né? A equação balanceada. Bom, como eu já falei anteriormente,
Para uma boa equação balanceada, a dica é sempre, não uma regra, mas é só uma dica, sempre começar com o coeficiente 1 na molécula, no componente, né, seja dos reagentes produtos, mais complexo. Ou seja, aquele que costuma ter o maior número de átomos ou o maior número de átomos de elementos diferentes, né, geralmente vai ser o mais complexo. Então, a dica é sempre começar por ele, que geralmente ele vai acabar tendo um coeficiente pequeno perante o resto da sua equação. Como no caso aqui a gente tem um componente que é claramente o mais complexo, que é o da própria cafeína, né, que é o C8H10N4O2, então a gente vai começar ele com o coeficiente 1, tudo bem? Vou colocar aqui embaixo, né, antes da resposta final. Então, a gente temos aqui que temos 8 carbonos aqui nele. Então, em outro componente aqui que vai estar lá nos produtos, no caso já, que tem carbono, é o CO2, né, o gás carbônico lá. Se na equação não balanceada tem apenas um átomo de carbono no CO2, né? Então, a gente pode multiplicar lá para o 8 para ver se vai dar certo, tudo bem? Então, a gente coloca aqui um 8 aqui embaixo. Então já tem, inclusive, pegando que ali já tem o átomo de oxigênio incluso, né? Se a gente multiplica ali 2 oxigênios por 8, a gente vai ter 16, né? Então a gente precisa de ter ali mais 16, mas ainda tem que o quê? Temos ainda átomos de oxigênio tanto na água, que está do lado dos produtos, quanto ainda do próprio O2, que está aqui do lado dos reagentes, né? Temos aqui ainda dentro da própria cafeína, né, 2 átomos de água, né? Então que a gente tem que levar em consideração. Então, se lá aqui tem 2, aqui ainda não tem o coeficiente, né? Então, na água também não temos nenhum coeficiente, lá tem 16. Então, vamos deixar assim por enquanto, vamos tentar ver outra quantidade. Temos aqui, por exemplo, o nitrogênio, que ele só está presente de fato na cafeína. Temos 4 átomos de nitrogênio na cafeína. Ele só vai aparecer de novo sozinho no gás nitrogênio mesmo, né? No N2. Então, se aqui tem 4, ali tem 2, é só a gente multiplicar por 2. Deixar aqui embaixo antes de ser a resposta final de fato. Bom, vamos ver qual que é o próximo aqui que a gente pode analisar. Temos aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio aqui a gente está com 10 na cafeína, não tem mais nenhum hidrogênio do lado dos reagentes, a gente só vai ter hidrogênio de novo do lado dos produtos na molécula de água, né? Então se aqui temos 10 e lá temos 2, então a gente multiplica, que número que a gente vai multiplicar 2 para ter 10, a gente coloca por 5, né? Então a gente deixar aqui embaixo 5 para ver como que tá. Então, ok, né? Então nesse caso aqui a gente já tem, inclusive agora temos as quantidades de oxigênio, todos do lado dos produtos, né? A gente vai ver agora como a gente faz isso para essa conta bater do lado dos reagentes também, né? Temos ali então que 5 vezes 1 no caso, a gente vai ter 5 oxigênios aqui na água, né? Então, com mais, a gente tinha calculado antes lá, 2 oxigênios do gás carbônico, né, multiplicado por 8, a gente tem 16. Então, ou seja, a gente tem 21 oxigênios do lado dos produtos, né? Então, a gente puxando agora aqui, voltando para os reagentes, temos 2 oxigênios aqui na cafeína, né, nos reagentes, e que número a gente vai ter que multiplicar aqui, então, para termos 2 aqui do próprio oxigênio em si, né? Então, a gente teria que multiplicar, temos 2 aqui, número X ali a gente tem 21, então temos que ter 19 oxigênios aqui do lado, nesse oxigênio aqui que vai fazer a reação de queima junto com a cafeína, né? Só que como ele já tem 2, então a gente vai ter que fazer o quê? 19 sobre 2, certo? Senão vai ter muito mais oxigênios aqui de novo e a gente vai ter que jogar a equação para lá. Mas aqui, beleza, a gente tem 19 sobre 2, 5, 2, 8. Aparentemente está balanceada. Até aí, ok. De fato está. Só que o exercício, ele pediu, né, ele está forçando a gente a dar o coeficiente estequiométrico em números inteiros, como está no próprio enunciado. Ou seja, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer um rearranjo aqui desses coeficientes que a gente conseguiu obter, de modo ao quê? A ter apenas números inteiros, né? O único número que não está inteiro aqui é o do próprio oxigênio, do próprio gás oxigênio O2 aqui do lado dos reagentes, que está 19 sobre 2. O que a gente pode fazer, então, para arrumar isso, é simplesmente multiplicar. Então, a gente vai poder o quê? Multiplicar a cafeína por 2, né? Então, a gente tinha 1 aqui, a gente vai ter 2 aqui desse lado. Então, a gente até deixa aqui para fora, para não confundir. 19 sobre 2 multiplicado por 2, a gente vai ter, então, 19 oxigênios, né? O O2 aqui desse lado.
gente também pode ignorar ele aqui. Multiplica aqui 2 por 5, 10. 2 por 2, 4 mesmo. E 2 por 8, 16. Né? Ou seja, a gente agora temos só coeficientes estequiométricos inteiros, mas vamos conferir antes só para ver se está de fato certinho. Temos 2 multiplicando 8 carbonos aqui, né? Então temos 16 carbonos. O carbono a gente vai ter só no gás carbônico, que a gente tem 16 vezes 1, 16, ok? Hidrogênios, temos 10 aqui na cafeína. Multiplicar por 2 dá 20. Aqui a gente temos 10 no coeficiente da água, vezes 2 da própria fórmula molecular da água, temos 20 também. Hidrogênio, a gente está aqui multiplicando 2 vezes 4, 8. Lá a gente está multiplicando 4 vezes 2, 8 também no gás nitrogênio. Tudo isso, ok, beleza. E por fim o oxigênio, né? Temos 2 vezes 2 aqui, 4. Vamos ter aqui 19 vezes 2 aqui, dando 38 também. Então, temos 4 mais 38, 42. Então, vamos lá, temos 10 oxigênios ali junto com a água, mais 16 vezes 2, 36. Desculpa, 16 vezes 2 dando 32. Ok? Mais o 10 aqui, então temos aqui a nossa quantidade total de oxigênios. Então a equação de fato balanceada no fim das contas vai ser 2 aqui para a cafeína, 19 para esse gás oxigênio, 10 para a nossa água, 4 para o nosso gás nitrogênio e 16 para o nosso gás carbônio. Tudo bem? Bom, agora só recapitulando então, o que é estequiometria? É a área da química usada para a gente fazer análise, né, estudar as quantidades de reagentes e produtos que envolvem numa reação química, para a gente obter essa reação química. Né, o cálculo estequiométrico a gente utiliza isso para obter da melhor forma possível, né, sem ter perdas e tudo mais. Né. Como a gente também já viu, o balanceamento químico é uma parte importante para a gente obedecendo a lei, principalmente de conservação das massas, né, que a gente consegue relacionar, porque tudo que vai ter de um lado tem que ter do outro, né? Então, o que temos de carbono de um lado tem que ter de carbono do outro, né? Na natureza nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. Vimos também, né, alguns dados importantes, como por exemplo, a unidade de massa atômica, né, o U, que é equivalente a 1/12 do isótopo 12 de carbono. Né, vimos também que o número de mols é igual ao número de massa em gramas dividido pela massa em gramas por mol também, né, que a gente vai utilizar principalmente nas próximas aulas para fazer os cálculos estequiométricos. E vimos também, aqui por fim, né, a gente falou aqui agora da lei de Lavoisier, né, de conservação de massa, e a gente vai tratar melhor dela na próxima aula, que a gente vai ver, aprofundar um pouco nela e também ver outras das chamadas leis ponderais que a gente falou aqui na nossa introdução, tudo bem? Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima aula, gente.